Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Mais uma aula de funcionários de escola. Nessa nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as 4 últimas unidades. Nós vamos fazer uma abordagem, um apanhado do que foi trabalhado, os pontos mais relevantes, para que a gente possa aí relembrar realmente o que de fato destacou, o que de fato é importante para que a gente possa prosseguir, né, com a nossa caminhada aí no nosso curso pró-funcionário. Então vamos ler os objetivos. O primeiro é revisar as 4 últimas unidades da disciplina, destacando, como eu falei, os pontos mais relevantes. Relembrar os conteúdos para auxiliar na realização do questionário avaliativo. Então, nessa nossa aula, nós vamos aí fazer esse destaque, fazer essa retomada e, posteriormente, à aula, nós vamos realizar aí o questionário avaliativo. Esse questionário, como vocês já sabem, a gente faz parte do nosso, é um dos instrumentos de avaliação do curso pró-funcionário. Então, essa aula realmente é para destacar e tirar todas as dúvidas que a gente tem diz respeito à disciplina. Começando, vamos falar da escolaridade dos funcionários, que aumentou, mas ainda precisa melhorar muito. Então, a gente, a partir da unidade 5, a gente começou a falar realmente dessa escolaridade e a gente sabe que aumentou, mas ainda precisa avançar nesse quesito da questão do número de anos que o funcionário passa na escola. Nos países desenvolvidos, a escolaridade passa dos 12 anos. Nós temos países como a Argentina, como a Venezuela, como Cuba, que realmente os funcionários eles têm um número de anos que eles passam na escola bem maior. Então, a gente tem essa meta de aumentar para no mínimo 12 anos. No Brasil, estima-se que não atinja os 9 anos, que são os números de anos que o aluno passa na educação básica. O que a LDB propõe, né, a LDB atual, defende é o direito à educação básica a todos os cidadãos. Para a caminhada da cidadania, são necessários 2 avanços. O da profissionalização, ou seja, da matrícula em um curso profissionalizante em nível médio, e o da formação em nível superior. Então, vocês podem ter observado que a partir da unidade 5, a gente falou muito dessa questão da profissionalização, da formação do funcionário. Porque a gente está num curso realmente de formação em nível médio, para que vocês realmente tenham uma maior capacitação para que desempenhem de forma mais, digamos, proveitosa cada um no seu trabalho. Então, a gente tem aí as 4 habilitações, né, em nível médio do pró-funcionário. Então, a gente trata essa questão da profissionalização a partir da unidade 5 de uma forma bem enfática. Passamos para os coadjutores. A gente volta aqui no passado para falar dessas pessoas que realmente contribuíram muito para a educação no Brasil. Foram os primeiros funcionários das escolas brasileiras.
Eles eram padres responsáveis pela manutenção do espaço escolar, além de dar suporte necessário à educação dos jovens. Após a expulsão dos jesuítas, os professores que surgiram ficaram praticamente sozinhos, pois não eram investidos em educação. Então, com a vinda da colonização portuguesa para o Brasil, trouxeram-se os padres jesuítas e os padres, aquelas pessoas que realmente eram responsáveis pela formação dos alunos, eles não trabalhavam sozinhos, eles precisavam daquela ajuda porque trabalhavam em internatos, em fazendas muito grandes, precisavam do cuidado dos animais, precisavam do cuidado com a alimentação. Então, os padres jesuítas, os coadjutores, eram aquelas pessoas que davam aquele suporte aos professores, aos padres professores. Então, foram realmente os primeiros funcionários, aquelas pessoas que davam apoio àquelas pessoas docentes, aquelas pessoas responsáveis pela educação, né, do aluno. Então, cuidavam de animais, da alimentação, do espaço, da manutenção ali de um ambiente agradável para os alunos. Então, vocês percebem que a gente falou nas aulas passadas que até hoje existem edifícios construídos pelos padres jesuítas que realmente eram de muita qualidade, de muita estrutura física adequada para a realização da educação. Então, os padres jesuítas realmente foram muito importantes para a questão da qualidade na época. A gente já pula agora para... Quando a gente fala em funcionário, a gente pensa... Será um funcionário que recebe salário, um assalariado? Os primeiros professores assalariados na história do Brasil foram o das aulas régias. Na época do Império, quando foram instituídas grandes escolas, eram necessários o que se chamava na época de auxiliares. Já no século XX, os funcionários eram contratados por indicação política e posteriormente por concurso público. Então, retomando, os padres jesuítas tiveram uma grande importância, uma grande contribuição, mas após esse tempo que eles ficaram no Brasil, eles foram expulsos, assim como toda a família portuguesa, né, posteriormente toda a saída, e ficaram o quê? A gente teve um grande período na educação de dificuldade. Por quê? Porque não se tinha as pessoas habilitadas para trabalhar com educação, com escolas. Então, os primeiros professores contratados foram das aulas régias. As escolas começaram a ser construídas em espaços domiciliares e, posteriormente, foram contratadas por políticos. Então, era indicação política, eram contratações que não tinham nenhum, digamos, respaldo legal. Então, o professor ele ficava sozinho na sala de aula, não tinha uma pessoa como na época dos jesuítas para dar aquele apoio, aquele suporte. O professor era responsável pela limpeza, era responsável pela sua própria alimentação, a dos alunos. Então, após esse período que foi realmente um período muito difícil, as províncias ficaram responsáveis por aumentar o número de clientela e aumentar o número de escolas. Se você tem uma escola maior, se você tem uma escola que tem mais número de alunos, eles viram que tínhamos necessidade de ter um maior apoio. Então foram contratados chamados auxiliares. Então começaram-se a contratar pessoas para cuidar da alimentação, pessoas responsáveis para cuidar da limpeza. Então foram realmente os primeiros funcionários assalariados das escolas régias. O grave problema é que, por muito tempo, os funcionários docentes não eram considerados educadores. Vejam bem, não docentes não eram considerados educadores, de fato, mas apenas auxiliares dos professores. Isso refletia e ainda reflete nos salários. Essa é uma realidade que precisa ser mudada através da união dos trabalhadores de educação, através dos sindicatos, lutando ao lado dos professores,
sem qualquer complexo de subalternidade ou inferioridade. Imaginem aquela situação de se ter muitas escolas, prédios enormes, os políticos da época das aulas régias verificando, não, os professores precisam de ajuda, os professores precisam de apoio, vamos recrutar pessoas, e essas pessoas chegam na escola como auxiliares, como, digamos, um apoio ao professor. Isso ficou consolidado na cabeça das pessoas, na cabeça dos funcionários de educação, como se eles não fossem parte daquele processo, como se eles não fossem parte daquela situação de aprendizagem. Então era como se eles estivessem ali alheio, à margem do que estava acontecendo, daquele processo de educação que estava acontecendo. Então isso realmente ficou consolidado até hoje. Então muitas pessoas, muitos funcionários se acham que não são educadores porque não estão na sala de aula. Eles contribuem efetivamente no processo, mas não se acham educadores. Às vezes ficam alheios às reuniões, ficam à margem do que é decidido, e isso realmente veio desse processo, veio desse período das aulas régias. Então recrutou-se pessoas para dar esse suporte, mas ao mesmo tempo não foi trabalhado essa consciência de que eu faço parte desse processo, eu faço parte do que está acontecendo e eu preciso ser reconhecido como tal. Vejam bem, na construção de sua identidade, o funcionário precisa reunir no mínimo 3 conjuntos de competências. A de especialista no determinado campo de conhecimento técnico, por exemplo, você está no campo da alimentação. A de habilitado na metodologia de sua função educativa específica, digamos, você está no campo da alimentação, mas você está aqui na alimentação escolar, e a de educador escolar, ou seja, alguém preparado e comprometido com a educação e com a proposta pedagógica da escola onde atua. Então, diz que você não pode, você está sendo habilitado num campo, né, um campo técnico, e você tem que também estar comprometido na proposta pedagógica da escola onde atua. Para isso, você precisa conhecer realmente essa proposta. A gente vai falar mais lá na frente. Agora a gente vai entrar em alguns conceitos. Financiamento da educação. Nas escolas públicas, se a arrecadação de impostos de um estado ou município é muito maior que a de outro em relação ao número igual de matrículas, o governo mais rico poderá pagar salários mais altos. O governo mais rico poderá pagar salários mais altos. As finanças podem ser comparadas porque o artigo 212 da Constituição Federal diz que 25% dos impostos compreendidos as transferências devem ser gastos com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, que é o MDE. Vejam bem, a gente tem uma grande disparidade entre os salários dos professores e dos funcionários não docentes nos nossos estados. Dentro de um país a gente tem essa grande disparidade. A gente viu que, por lei, o governo é obrigado a gastar 25% do seu orçamento na educação. De 25% é o mínimo até 30% ele pode gastar. Só que a gente tem estados mais ricos e estados mais pobres. Então, muitas vezes você pode ter analisado, poxa, mas em determinado estado a gente recebe, o professor recebe um salário bem maior, às vezes o dobro, o triplo do que nós recebemos, porque tem uma arrecadação maior. É investido, às vezes, não 25%, mas 30%, e isso vai refletir diretamente no salário. Então, isso vai realmente, um ponto que gera muita questionamento, um ponto que gera muita reivindicação por parte dos sindicatos. Então, a gente vê que depende muito da arrecadação de cada estado e cada município.
vamos ver o que a LDB diz. A LDB acrescentou primeiro que o percentual mínimo, como eu já falei, é 25%, mas pode ser aumentado pela Constituição de cada estado ou pela lei orgânica de cada município. Segundo, que esses impostos vinculados à MDE só podem ser gastos no ensino público. Só podem ser gastos no ensino público. É um investimento garantido em lei. Assim se explica por que os salários do Acre são os maiores do país, depois do Distrito Federal. A Constituição do Acre determina que o percentual para a MDE seja de 30%. Então, veja bem, o Acre tem uma arrecadação maior. Além dele ter uma arrecadação maior, ele não investe só 25%, ele investe 30%. Né? Então, isso vai gerar uma disparidade, digamos, com Rondônia bem alta. Já o Piauí, que também tem que aplicar 30%, arrecada pouco, por isso os salários são muito baixos por lá. Aí entra o sindicato. Nós temos muitos funcionários não docentes e docentes, alguns sindicalizados, outros não sindicalizados. Vocês já devem ter conversado entre si e saber por que uns se recusam a se sindicalizar. Eles têm os motivos, as pessoas que são sindicalizadas acreditam nessa representatividade do sindicato. Então é importante saber que esse período de sindicalização foi um período que demorou a acontecer no Brasil. É um direito que a gente tem recente, né? Então, na época militar, era proibido você se unir, se organizar para reivindicar salários ou qualquer coisa que fosse de encontro aos interesses do governo. Então, após a Constituição de 1988, né, após as diretas já, a gente teve aí um grande avanço na questão da democracia, né? A sindicalização foi realmente aprovada, foi direito garantido em lei. Então, isso gerou aqui uma grande adesão por parte não só dos educadores, mas dos outros funcionários, que realmente tem vantagens, né? É importante, e a gente vem aqui discutir quais os ganhos e os avanços que a gente conseguiu com esse processo. Vamos ver. O sindicato, nas empresas particulares, os trabalhadores organizam-se em sindicatos e lutam até mesmo com greves para reivindicar uma melhoria salarial dos patrões. Isso nas empresas particulares. Em Rondônia, a gente já trouxe aqui para a nossa realidade, os funcionários estão organizados no Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Rondônia, que é o Sintero. A gente tem o Sindicef, né, os sindicatos federais, e o Sintero, que são municipais e estaduais. Tivemos a aprovação do PCCR, né, através das lutas no sindicato, que é o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração, né, que teve aí, alguns ganhos para a nossa categoria, mas que a gente precisa avançar muito ainda para que a gente chegue realmente ao nosso objetivo. Temos a profissionalização por meio do pró-funcionário, além da elevação de nível, o que gerou aumento nos salários dos educadores. A partir do momento que a gente tem uma elevação de nível, a partir do momento que a gente tem uma formação, uma profissionalização, com certeza a gente tem uma possibilidade de ser mais crítico, de reivindicar mais direitos ainda. A partir do momento que você tem conhecimento, realmente você pode lutar por aquilo. Se você não tem conhecimento, se você não conhece por aquilo que você está buscando, então realmente você fica mais apático àquelas mudanças. Então, a profissionalização, a formação que tanto o sindicato batalhou e lutou, a gente conseguiu, né, principalmente com o pró-funcionário. Então, gera essa questão da consciência, da crítica e da reivindicação por parte aí dos educadores. A lei brasileira dá liberdade de organização aos trabalhadores, como eu falei lá atrás. E você é sindicalizado? Reflita sobre isso. Já participou de alguma greve? Reflita sobre as reivindicações de nosso sindicato e registre no seu memorial.
Vamos a outro conceito, que é a Constituição. A gente está falando aí desde o comecinho. Todos os países têm constituições. Ela é a lei maior, a Carta Magna. No Brasil já tivemos 6 constituições. Atualmente estamos na 7ª, a chamada Constituição Cidadã, promulgada em 1988, que já sofreu 50 emendas. Outro conceito que é a educação superior. Então, o que a gente está buscando nessa caminhada da cidadania é essa formação não só em nível técnico, mas com certeza no grau superior. Então, muitos funcionários já entraram na sua função, já tiveram como porta de entrada, às vezes um nível técnico ou às vezes só um nível médio, mas estão buscando a sua formação, a sua graduação. E a gente sempre frisa que é importante que o educador, que esse presente nas escolas, esteja buscando essa formação não em graduações que estejam alheias, estranhas à escola, mas em pedagogia, né, algo que venha contribuir para a escola, né? Então, muitas vezes, mas a gente tem baixos salários, não tem investimento, mas o que a gente está buscando é isso, a gente está buscando essa qualidade do funcionário da educação para que as pessoas possam realmente se graduar dentro da área que a gente escolheu para trabalhar. Então, realmente, a gente tem aí uma grande imigração de pessoas para outros cursos, né, cursos alheios à escola, que não, às vezes não vem contribuir diretamente, mas a gente está buscando realmente mudar esse quadro. Então, a gente tem no artigo 208 da Constituição Federal, garante o acesso a níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Isso está na Constituição, já garantido, já promulgado em 88. Sabemos que a realidade brasileira é bem diferente do que determina a Constituição. A seleção, na grande maioria das vezes, ocorre pela situação econômica de cada um. Ou seja, quem tem condições de frequentar boas escolas no ensino médio, acaba sendo aprovado em faculdades públicas. E a realidade do educador de estar ali não tendo uma boa remuneração, mas mesmo assim buscando uma graduação em faculdades particulares. Porque às vezes, como a gente falou aqui, né, no slide, quem tem boas condições de frequentar boas escolas de ensino médio, com certeza tem condições maiores de ser aprovado, né, numa faculdade federal, numa universidade federal. Então, a gente tem essa realidade ainda no Brasil, que começou na década de 70. Então, onde as pessoas foi deixado de se investir em educação, as escolas ficaram realmente sucateadas e os pais começaram a perceber, os pais que tinham mais condições. Realmente as escolas públicas estão caindo a qualidade. Vamos tirar nossos filhos da escola pública, vamos colocar numa escola particular, que os prédios são mais bem conservados, os professores são mais bem pagos, e essa realidade foi se arrastando até os dias de hoje. E gerou o quê? Pessoas que têm mais condições, frequentam boas escolas de ensino médio, vão para as escolas federais, para as universidades federais. Pessoas que têm menos condições frequentam escolas que não têm uma qualidade e migram para as escolas particulares. Isso gera aqui uma criação de grandes faculdades aí, particulares e um aumento muito significativo, e essa realidade só vem ainda, infelizmente, crescendo, né? A gente está deixando de ter nosso direito garantido por lei, que é essa frequência no nível superior gratuitamente, para a gente migrar para uma escola particular. Segundo o artigo da LDB, toda escola deve ter o seu conselho escolar. Deixa eu corrigir aqui, escolar. Composto por representantes de professores, funcionários, pais e alunos, com a atribuição de elaborar e acompanhar a proposta pedagógica da escola e tomar decisões pedagógicas e administrativas mais importantes, assim como assessorar a direção na resolução dos problemas da escola.
vejam bem que a gente está aqui trabalhando os vários conceitos: Constituição, sindicato, conselho escolar, LDB. Então, todos esses conceitos que a gente está abordando aqui nessa aula são importantes para a nossa formação de identidade enquanto funcionário de escola. Então, o conselho escolar, ele é fundamental que exista, mas não só exista, mas que ele funcione dentro da escola. A gente tinha a antiga APP, né, Associação de Pais e Professores, que ele tinha aquela representatividade, mas era somente para assinar um cheque, era somente para fazer aquela questão burocrática. Mas o conselho escolar, segundo a lei de diretrizes e bases, ele tem que ser atuante, ele tem que determinar questões pedagógicas, o diretor ele tem que reunir os demais conselheiros para que se determine várias questões, mas com a participação da comunidade. A comunidade precisa estar a par do que a escola recebe, do que a escola tem a comprar, do que a escola precisa melhorar, quais as decisões que a escola precisa tomar. Então, o conselho precisa ser atuante. Então, se a gente não tem um conselho atuante, a gente não tem uma participação da comunidade. Se a gente não tem uma participação da comunidade, a comunidade fica alheia e também não contribui. Daquilo que eu não participo, dificilmente eu vou contribuir. Então, a Lei de Diretrizes e Bases, ela prega que o conselho escolar, ele deve ser realmente participativo, ele não só deve existir, mas também como ele deve atuar dentro da escola. Então, o conselho escolar, ele faz parte dos princípios da gestão democrática. É um dos itens da gestão democrática. Então, vamos trabalhar agora a questão da gestão democrática. Vamos falar do empoderamento. A escola deve constituir uma identidade. O PPP ou PPE, como vocês queiram falar, ele realmente é uma forma da escola construir essa identidade. Quando você coloca no seu documento que você tem os seus princípios, a sua missão, quais os seus objetivos que você precisa atingir, quando alguma pessoa pede o PPP da escola ou o PPE para poder folhear, ela vai conhecer a identidade da escola, ela vai conhecer o que aquelas pessoas que estão ali desejam alcançar. Que cidadãos, que alunos, que crianças, que jovens a gente pretende formar dentro da escola. Então, tudo é definido dentro do PPP. Então, por isso é tão cobrado, ele é tão falado dentro da educação. O PPE, ele é fundamental para que a escola defina a sua identidade. Falando agora de participação. Como eu falei, se a gente não participa, a gente não contribui. A escola tem um papel principal de propiciar a educação dos estudantes, uma educação que valorize a participação de todos os atores, sob o comando, a iniciativa do diretor. O diretor, ele é o presidente nato do conselho escolar. Então, ele é o presidente, mas ele não é o que define, ele é apenas o que direciona, ele dá uma orientação do que a gente precisa gerar ali de debate para que as decisões sejam tomadas pelo conselho. Então, essa direção digamos, naquela época da ditadura militar, em que ele tomava as decisões sozinhos, em que ele era soberano, em que ninguém contribuía, que ninguém participava, isso não existe mais dentro da Constituição, dentro da LDB. A proposta é uma direção participativa, é por isso que existe o Conselho Escolar. Mas essa participação, ela deve ser reivindicada, ela deve ser exigida pelos próprios funcionários. É por isso que quando a gente reivindica a constituição do Conselho, a gente enfatiza que é necessário essa formação. Mas muitas pessoas, infelizmente, elas se recusam. Não, eu não quero me envolver, eu não quero me envolver com... E às vezes veem o Conselho Escolar apenas como a questão financeira, não vê a questão pedagógica. Não, eu não quero me envolver com dinheiro, não quero me envolver com questões burocráticas, eu quero ficar alheio a isso, e isso realmente é prejudicial à escola. É importante que o funcionário
perceba que sem a participação dele, que sem a contribuição dele, realmente a escola vai ficar só nas mãos de uma só pessoa. O diretor não pode ser essa pessoa que seja ditadora, soberana a todas as decisões. É importante mesmo a participação de todos. A representatividade. No processo de participação, principalmente no conselho escolar ou em outras reuniões, cada um deve falar em função do pensamento do seu grupo, partindo de uma discussão prévia com os representantes. Bom, a gente falou aqui, abordou alguns conceitos com vocês para que a gente possa realmente retomar todos esses pontos que realmente foram destaque nos nossos módulos. Nós trabalhamos 8 módulos na nossa disciplina e eu creio que vocês devem ter refletido muito nessas questões de como eu participo, como eu atuo, como é a minha característica enquanto funcionário, né? Então a gente busca com vocês realmente esse debate. Não dá para você realizar algum curso, alguma capacitação se a gente não partir para essa reflexão, né? É importante que a gente agora reflita, pense, busque na nossa realidade se de fato o conselho está sendo atuante, se de fato eu como funcionário busco realmente me caracterizar como um ser participativo, como pessoa que parte das decisões também, que faz parte desse grande quebra-cabeça que é a educação. Então a gente busca realmente essa reflexão, essa busca de identidade que é necessária, que futuramente a gente vai ter muitos ganhos. Agora a gente vai partir para o vídeo, a gente vai ter um resumo e primeiramente vamos realizar agora um questionário avaliativo. Só um minutinho. Nós vamos realizar agora um questionário avaliativo, tá? São 10 questões. Essas 10 questões, cada questão tem apenas uma alternativa correta, tá? A gente enviou aí com antecedência para os tutores, né? Então, espero que vocês tenham realmente uma boa avaliação. São 10 questões simples das 8 unidades. São questões que envolveram todas essas discussões que a gente teve aqui nas aulas e eu desejo aqui uma boa avaliação para vocês e até a próxima, se Deus quiser.